O tema escolhido foi a Guerra Civil 16 anos em Moçambique. Eu vou estar olhando aqui para a tela, o computador está aqui, deixei meu celular gravando aqui, tá? Então eu vou apresentar olhando para cá. Bom, vamos lá. Introdução. A Guerra Civil 16 anos em Moçambique foi um conflito devastador que ocorreu entre 1977 e 1992. Este conflito não só moldou a história de Moçambique, mas também teve implicações significativas na política mundial contemporânea. Aqui eu trouxe um pouco do contexto histórico. Bom, Moçambique, ele era colônia portuguesa, foi colônia portuguesa em média há 500 anos, e chegou um momento que eles, como todo país que é colônia, quiseram se tornar independentes, né? E foi em 1975 que ele conseguiu isso. Aí aqui a gente traz um pouco, né, da Frente de Libertação de Moçambique, que foi a Frelimo. A Frelimo, ela nasceu em 62 com o intuito de ter essa, como já diz, né, de ter essa libertação de colônia, né, se tornar um país mesmo independente, de se desvincular de Portugal. E aqui eu também trago um pouco da influência da Guerra Fria, né? A gente está vivendo uma Guerra Fria em 75, então vai ter muita influência nessa Guerra Civil. Bom, Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique. E depois teremos o Renamo, que é a Resistência Nacional Moçambicana. Bom, o que a gente pode falar sobre o Frelimo e sobre o Renamo? Frelimo, ele surgiu, né, como eu acabei de falar, em 62, como uma força da guerra, né, que teve de libertação. Ele era um partido que tinha visões marxistas e tinha essa visão socialista, mas era um socialista totalitário. E o Renamo, ele aparece mais para frente, também vou falar um pouco mais sobre isso. Ele aparece como um partido que vai ser a oposição do Frelimo, que seria a resistência, né, ao partido, por isso que leva o nome de Resistência Nacional Moçambicana. É uma resistência ao Frelimo. Bom, aqui eu vou falar um pouco sobre a Guerra Fria. A Guerra Fria. A Guerra Fria, ela se iniciou, né, pós Segunda Guerra Mundial, assim, um tempo depois, e era muito sobre essa corrida espacial entre essas duas nações, que eram os Estados Unidos e a antiga União Soviética. Porque ela tem esse papel fundamental na Guerra Civil 16 anos de Moçambique. Ela tem esse papel fundamental na Guerra Civil porque ela teve a União Soviética teve esse apoio, né, que deu esse apoio ao Frelimo, tanto por compartilhar, né, de ideais muito parecidos, também porque ali era um local estratégico, né? A União Soviética ela queria estar dentro do continente africano. Então, a União Soviética ela dá apoio ao Frelimo e os Estados Unidos ele dá um apoio indireto. Por que a gente diz indireto? Porque ele não teve totalmente um apoio de ajuda direta, foi uma ajuda indireta, porque os Estados Unidos ele não queria que a União Soviética entrasse dentro da África. Então não é como se os Estados Unidos quisesse Moçambique, é como se ele fosse a resistência contra a União Soviética. Então, já que ele era a resistência contra a União Soviética, ele entrou também para o partido de resistência, que era o Renamo. Aqui eu trouxe um pouco da linha do tempo para deixar um pouco mais claro isso que eu estou dizendo, né? A gente tem a criação do Frelimo em 1962, com esse intuito de separar da colônia, né? De deixar de ser colônia. Temos a independência em 1975, 2 anos depois, que é quando começa a Guerra Civil, que é com o Renamo, que é o início do conflito. E esse início do conflito, ele se dá diretamente a isso que eu vou falar agora. Peraí, só um momento.
Agora vamos falar um pouco, né, sobre as causas do conflito, que foram as disputas ideológicas e políticas, repressão política e social e a interferência externa. Vamos lá. Acho importante a gente voltar um pouco, né, e falar também sobre os dois partidos novamente, né, que foi durante a Guerra Civil, os dois principais atores eram o Frelimo, que era um partido governante no momento, e a Renamo, um movimento de resistência. O Frelimo, sob a liderança de Samora Machel e posteriormente Joaquim Chissano, recebeu o apoio da União Soviética e de outros países socialistas. A Renamo, inicialmente apoiada pela Rodésia e mais tarde pela África do Sul, surgiu como movimento de oposição ao governo central. Eles acusavam o Frelimo de repressão política e social e lutavam por uma Moçambique mais pluralista. Então, a causa do conflito, ela foi muito porque era fechado, né? Esse poder, ele era um poder fechado. E era uma disputa também de ideologia, né? Por um lado, a gente tinha um país que estava sendo governado pelo Frelimo e eles queriam o quê? Eles queriam o poder, né? Aquela coisa do marxismo, que era o poder centralizado ali. E a Renamo, ela entra com essa ideia de tornar Moçambique mais plural, tanto para o comércio interno, para o comércio externo. E também tinha muita questão da repressão política e social, que era um governo totalitário, e a interferência externa, que tanto da Rodésia como da África do Sul, né, que deram esse apoio, né, pro partido Renamo, porque eles também estavam sendo prejudicados com esse totalitarismo de Moçambique. Aqui agora eu vou falar um pouco sobre o início do conflito. Bom, o início do conflito, ele se dá em 77, com o primeiro ataque de Renamo. Esse ataque, ele se caracteriza por ser um ataque de maneira muito violenta, porque já estava, né, acontecendo ali em Moçambique uma certa comoção da população, mas até o momento não tinha sido estabilizado e feito de maneira convicta e firme que estavam em guerra ou que tinha tido algum... E esses ataques, eles foram acontecendo tanto de um lado quanto do outro, porque a Frelimo, ela revidou esses ataques e a Renamo não ficava por baixo. E aí foi quando começou, de fato, a Guerra Civil de Moçambique, que foi marcada muito por essas táticas de guerra, que foram a guerrilha, o terrorismo e a contra-insurgência. Que o que a gente pode tirar de cada um desses? A guerrilha quase sempre acontecia de maneira muito rápida, de uma maneira que era muito inesperada. Aqui eu coloquei até uma imagem que ilustra bem isso, né? Muitas vezes eles iam em carros mesmo, assim, chegavam nos lugares. E temos muito também essa questão do terrorismo bem marcado e depois a contra-insurgência, que eu vou falar um pouco agora sobre, né? A Renamo utilizou principalmente táticas de guerrilha, operando em pequenas unidades móveis, atacando aldeias, instalações governamentais e infraestruturas. Além da guerrilha, a Renamo também recorreu a terrorismos, incluindo sequestros, massacres, para espalhar o medo e a insegurança. Então, como eles vinham, assim, a gente não pode olhar para essa guerra como sendo uma guerra de um lado bom, um lado ruim, porque foi uma guerra com uma disputa de poder e uma guerra ideológica, principalmente uma guerra ideológica, porque vamos pensar, é um país que ele tinha acabado de se tornar independente e ele se tornou independente e assim que ele se tornou independente, o país não, o partido que já estava ali, que fez essa independência se tornar possível, foi o partido que tomou o poder. E até o momento ele não tinha uma oposição, muito poder e pouca oposição. E aí foi quando a gente tem esse ataque, né, onde nasce o Renamo.
E eles vão ter esses ataques de guerrilha, os ataques terroristas e tudo, tanto eles quanto a Frelimo, de maneira cruel. Foi uma guerra armada. Então, a gente vai ter muito marcado essa violência, né, durante o conflito, né? E aí a gente tem, né, a contra-insurgência, que foi a resposta da Frelimo, que implementou estratégias de contra-insurgência, tentando eliminar bases da Renamo e proteger áreas sobre seu controle, muitas vezes com o apoio de conselheiros militares estrangeiros. E aí a gente entra com a União Soviética. A União Soviética, ela forneceu armamento, ela forneceu treinamento, para que o Frelimo continuasse no poder. Por isso que durou tanto tempo, por isso que durou 16 anos. Bom, agora a gente traz um pouco desse impacto, né, na população civil. Temos o deslocamento de milhões de pessoas, né, então foi formado ali populações, né, aldeias, que saíram de lugares de conflito para tentar ter uma vida melhor. A gente tem mortes e ferimentos, né, foram 1 milhão, os estudos que eu fiz dizem que foram em torno assim, de 1 milhão de mortes, né, durante esse tempo, esse período de guerra, e a fome e a doença, que é o que a guerra traz. Então, um pouco mais sobre isso, a gente pode ver que teve um impacto muito devastador na população civil, né? Milhões de moçambicanos foram deslocados de suas casas, criando uma das maiores crises de refugiados da época. Estima-se que cerca de 1 milhão de pessoas morreram diretamente devido ao conflito, ou indiretamente por causa de fome e doenças que se espalharam devido à destruição de infraestrutura de saúde e da agricultura. A guerra deixou cicatrizes profundas na sociedade moçambicana, como comunidades inteiras destruídas e famílias desmembradas. Aqui eu trouxe até uma imagem também na verdade eu trouxe 3 imagens, eu vou analisar, né? A primeira imagem é uma imagem muito famosa, ficou com sequelas da guerra, né? Perdeu uma perna. E na outra imagem aqui do lado, a gente tem uma família desmembrada, digamos assim, onde esse pai provavelmente deve ter se perdido na guerra e ficou muito, né, por cargo da mulher, a criação dos filhos, e nisso entra toda a questão também da fome. Ali embaixo a gente tem uma imagem muito forte, que é uma imagem de uns massacres que aconteceu, e esses foram os principais impactos na população civil, fora os impactos, né, que a gente vê que teve na economia, mas esse é um assunto para o próximo slide. Bom, depois de tudo isso que aconteceu, depois dessa devastação que a gente teve aqui, a gente traz o fim do conflito, né, que foi quando a gente teve esse acordo de paz entre as duas partes. Depois de muita guerra, né, a Guerra Civil chegou ao fim e com a assinatura do Acordo de Paz de Roma, esse acordo foi resultado de longas negociações mediadas pela comunidade de Sant'Edigíndio, uma organização católica que envolveu a participação de várias partes integrantes, incluindo a ONU, que foi um acordo, né, que estipulou o cessar-fogo e também ele estipulou a transformação de Renamo em um partido político legítimo. Então, isso permitiu, né, que ele tivesse, que o Partido Renamo tivesse participação nas eleições futuras, tornando assim uma democracia, digamos, né. Bom, aí depois, né, do Tratado de Cessar-Fogo, que foi o Acordo de Paz de Roma, de 1992, a gente tem as consequências imediatas que esse acordo trouxe para Moçambique, que foi a reconstrução do país, né, que nesse momento, né, eles tentaram também trazer um pouco as famílias de volta, a fome, tentar trazer tudo o que foi perdido, né, dentro do possível. A gente tem o desarmamento e a reintegração desses soldados dentro da sociedade, esse pessoal que estava machucado, né? Foi um processo de reintegração social. E, como eu disse aqui, o desarmamento, né? Que eles fizeram essa recolhida, né? Os partidos fizeram essa recolhida dos armamentos. Aqui eu trouxe uma imagem
que se a gente pesquisar na internet, a gente consegue encontrar várias parecidas, e as eleições democráticas. Aqui a gente tem um dos partidos, que é o Frelimo, porque foi eles que ganharam a primeira eleição, e ali a gente tem, né, uma frase em cima que é bem emblemática também: por eleições livres, justas e transparentes. Então essa foi a primeira. Aqui a gente tem o impacto a longo prazo e a atualidade. Aqui eu trago um pouco, né, nesses dados, de como Moçambique ele começou a se desenvolver depois desse acordo de paz, mas que ainda assim é um país que a gente sabe que passa por muitas dificuldades. Bom, teve principalmente um desenvolvimento econômico, porque por ser um país que estava num regime muito totalitário e principalmente em guerra, não tinha nenhum crescimento, nenhum desenvolvimento econômico. E aqui eu trago alguns dados, né, nessa imagem que eu trouxe, que são os principais indicadores socioeconômicos. A gente tem os dados de 2000 a 2014 e a gente pode ali ver uma crescente muito evidente a partir dos anos 2000, que foi quando, né, teve o acordo em 92 e nos anos 2000 Moçambique já teve esse salto, né, do crescimento do PIB e depois também os índices de preços ao consumidor, que também aumentaram, porque Moçambique ele ainda tem muito isso. Ainda é um país que a gente pode dizer um país que está caminhando para se tornar algo melhor. É um país que ainda é considerado um país pobre. Então a gente consegue enxergar dessa maneira. Mesmo depois de ter tido o acordo de paz, ainda continuou muito uma polarização, porque esses dois partidos ainda são partidos que estão em vigência, né? É sempre uma guerra entre o outro. Então, existe dentro da população moçambicana essa polarização política. E Moçambique continua até hoje lutando de maneira menos agressiva e não em guerra, mas tem apresentado sim grande crescimento, tem apresentado muito um olhar dos países de fora para investimento e Moçambique também teve uma ajuda, né? E tem uma ajuda até hoje da ONU, que na época que estava tendo um acordo de paz, porque ela desempenhou um papel muito importante com diversas iniciativas para trazer as partes do conflito à mesa da negociação, embora o sucesso tenha sido limitado até o início dos anos 90. A ONU também coordenou esforços para fornecer alimentos, abrigo e assistências médicas às populações locadas e afetadas pela guerra. Claro que Moçambique ainda vai levar algum tempo para se tornar, porque mais de 20 anos se recuperando da guerra. Obrigada e tchau, tchau.